E a gente começa a Gazeta Esportiva aqui, ó, no clima. O Adriano Dolfi, que está hoje na nossa bancada, relembrando os velhos tempos de Vila Country, onde ele fazia os passinhos, né, dançando country. Celso Cardoso também dançando. Celso Cardoso até deixou abrir mais um botão da camisa. Não é muito a minha praia hoje. Celso, sua camisa do Super-Homem. Celso Cardoso todo sexy aqui no nosso programa. Essa sexta-feira promete, vem com a gente. O Gazeta Esportiva tá bom demais e tá convocando você a se juntar ao nosso time. Hoje com o Celso, com o Adriano Dolfi, comigo, Michele Janela, para a gente seguir juntos nesta nave rumo às 7 da noite, com muita informação, comentários precisos e preciosos. E a gente começa o programa de hoje mostrando como que foi a convocação da seleção brasileira para a disputa da Copa América mês que vem. O nosso repórter, Alexandre Silvestre, foi lá para o Rio de Janeiro e mostra pra gente tudo o que rolou por lá. Dentro de mais alguns instantes, o técnico Tite convoca a seleção brasileira. Não deu sol, não deu praia nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro, mas o que tirou o sono do técnico Tite não tem nada a ver com o clima da Guanabara, e sim com a tal lista de convocados da seleção brasileira que vai disputar nos próximos dias a Copa América no Brasil. Essa lista ela foi muito difícil, foi a lista mais difícil que eu tive até hoje para fechar. Não dormi, nem minha esposa conseguiu me ajudar. Depois da coletiva, um breve aperto de mãos. Durante, é cada um defendendo o seu, né, professor? Isso foi uma resposta um pouquinho de professor de educação física, daí eu me aceitei, quando falou professor, eu aceitei. A minha pergunta não foi das mais polêmicas. Antes, Tite, liso que nem sabão, já havia desviado dos disparos da imprensa sobre o comportamento de Neymar. Agressão a torcedor, imaturidade, blá, blá, blá. Neymar errou. Neymar errou. Segundo, por educação, a conversa que eu, enquanto técnico da seleção brasileira, e eu, enquanto pessoa, vou ter com ele, por uma questão de educação e de princípios. Então tem aqui, o Quesada perguntou, Douglas Costa sofreu uma contusão, uma cusparada no rosto do adversário, tem peso na hora de convocar o jogador. Eu coloquei, por que não foi convocado, essa é a pergunta, pelos dois fatores, lesão e o problema que aconteceu. Ele estava convocado e ele foi como eu conversei com ele pessoalmente. Neymar continuará como capitão? Quem responde, hein? Eu acho que ele não perde a tarja de capitão, né? É tarja, né, que fala, né? Eu acho que ele não perde. O Tite vai conversar com ele, vai dar uma explicação para a imprensa depois, né? Fazer aquele oba-oba, aquele negócio. Mas vai falar assim, meu filho já chega, porque não tem como explicar mais coisas para a imprensa. Depois dessa conversa com o Tite vai dar moral para ele. Não acho que o Tite vai dar uma bronca, né? Aquele estilo Tite de falar, vai dizer que fez errado, o Neymar vai reconhecer. Mas acho que não vai tirar, não. Para mim, pode ser que eu esteja enganado. Ficou claro que o Neymar vai perder a braçadeira de capitão. Tirar o Neymar de uma Copa América, o jogador mais importante do país e um dos jogadores mais importantes do mundo, é complicado até porque existem outros interesses. Quem duvidaria da convocação de Neymar? E da lista como um todo? Tá na boca do povo? Aprovada? Não. E eu vou te dizer mais, nem todos os outros técnicos todos vão ter a mesma lista que eu. Então vamos lá. Goleiros, Alisson, Liverpool. Cássio, Corinthians. Ederson, Manchester City. Defensores, Alexandro, Juventus. Daniel Alves, PSG. Militão, Porto. Fagner, Corinthians. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Marquinhos, PSG. Miranda, Inter de Milão. Thiago Silva, PSG. Meio-campistas, Alain, Napoli. Arthur, Barcelona. Casemiro, Real Madrid. Fernandinho, Manchester City. Paquetá, Milan. Coutinho, Barcelona. Atacantes, David Neres, Ajax. Everton, Grêmio. Firmino, Liverpool. Gabriel Jesus, Manchester City. Richarlison,
Everton e Neymar, Paris Saint-Germain. Com esse grupo mesclado, Tite pretende resgatar o prestígio da seleção brasileira, mesmo que isso lhe custe o emprego. Desempenho, sempre. Mesmo que eu tenha que correr o risco de como é que se diz, de continuação de trabalho e tal, ele é desempenho. Pressão e mais pressão. Tite sabe muito bem aonde se meteu, desde o início de sua carreira até o ápice. Eu me senti pressionado quando assumi o Guarani de Garibaldi no meu primeiro jogo e vai continuar assim até terminar. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, meu querido Adriano Dolfi, também conhecido por nós como Jordi, né? E para você em casa, obviamente. Eu acho um absurdo, eu sei que faz parte do trabalho, eu sei que faz parte do jornalismo, faz parte da realidade brasileira, mas você tem que falar de uma eventual demissão do Tite caso fracasse na Copa América. Sabe, como não é natural isso, não faz o menor sentido. Quero só dar um exemplo da Alemanha. Né? A Alemanha perdeu a Copa do Mundo em casa, depois fez um trabalho de reconstrução. Em 2010 não venceu a Copa da África do Sul, venceu em 2014 no Brasil, em 2018 não passou da primeira fase e o técnico continua lá. O trabalho tem que ser feito com calma, não adianta só pegar o resultado. E aí vamos imaginar que de repente o Brasil fracasse e o Tite seja demitido. Você vai colocar quem no lugar? Renato Gaúcho? Ou você vai se render ao óbvio que é o Sampaoli que hoje faz o melhor trabalho no Brasil? Vão colocar um argentino na frente de uma seleção brasileira? Pela madrugada. Pois é. Então, vamos com calma e eu acho que independentemente do resultado, o Tite ele tem que ser preservado, sabe? É o técnico da seleção brasileira e tem que fazer o trabalho pelo menos até o Catar. A convocação não dá para fugir muito disso. A gente pode questionar o fato do Neymar ter sido convocado e não. Eu achava que se ele fosse seguir a linha de ter cortado o Douglas Costa, deveria cortar também o Neymar, mas ele deu uma explicação que me parece ok, né? Não convoquei o Douglas Costa, não só porque ele cometeu um ato de disciplina, cuspiu em alguém, mas porque ele estava machucado. Então, acho que o Tite se saiu bem nessa. Arranjou uma boa desculpa, hein, Adriano Dolfi? Uma boa desculpa. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu acho que o Tite arrumou realmente uma desculpa. Minha opinião é essa. Eu acho que ele devia vir a público falar o que realmente ele pensa a respeito do caso Neymar, porque foi um caso grave, é um caso de agressão ao torcedor. Não é problema do Paris Saint-Germain apenas, é um problema também da seleção brasileira, sim, claro. Obviamente do Tite. O Neymar é o jogador hoje mais importante da seleção. Eu acho que apesar dessa conversa que ele tem, que realmente ter com o Neymar, ele já deveria ter tido, aliás, essa conversa, justamente para na coletiva de hoje ele se posicionar. O segundo ponto, eu vou polemizar um pouco com essa convocação. Acho que nem tanto pelos goleiros, acho que está bem servido. Talvez Cássio o Everton, mereceu. Sim, talvez o Everton merecesse uma chance, mas aqui observando, por exemplo, os zagueiros. A gente tem aqui Thiago Silva e Miranda, são jogadores que estão mais velhos, né? Para outra Copa, talvez eles já tenham uma idade um pouco avançada no meio-campo. Alan do Napoli, será que Bruno Henrique do Palmeiras, o Fabinho do Liverpool não mereceriam uma chance no lugar do Alan? Talvez até do Fernandinho. Conversando com os jornalistas, eu percebi uma crítica em relação à presença também do Fernandinho, que é um jogador que no Manchester City ele vai bem, mas na seleção ele costuma não ter bons desempenhos. Mas aí, Jordi, meu querido Adriano, pode ser Jordi também. Tudo bem, é a intimidade. O Fernandinho, eu sei que muita gente torce o nariz para ele, mas o Manchester City ele é um bom jogador, quer dizer, sabe, o momento dele... Ele falhou nas duas últimas Copas, Celso Cardoso. Até quando você vai ficar mantendo uma pessoa que está falhando continuamente? Fernandinho, Celso. Acho que no City ele é muito bom. O problema é que aqui no Brasil tem essa coisa de você caçar bruxas. Que bruxas? Ele falhou feio. No 7-1, todos falharam. E ele falhou. Todos falharam. No jogo contra a Bélgica, ele também foi uma infelicidade dele, a bola, sabe... Não sei se... Será então que o Guardiola não entende nada de futebol? Se ele é titular do Guardiola, quer dizer, será que o Guardiola não entende de futebol? Mas é o esquema do Guardiola, os colegas de elenco que ele tem. E quem é Alan do Napoli, Adriano? A gente não está dizendo que ele é mau jogador. Estou só citando aqui o Alan do Napoli, por exemplo. Tem, duas opções boas. O Fabinho do Liverpool, que o próprio Bruno Henrique do Palmeiras. O Bruno Henrique do Palmeiras. Claro. E Alan, quem é Alan do Napoli? Quem é? Pois é. Ruiz, quem é?
Você conhece, Adriano Dolfo? Eu não sei quem é. E o Lucas Moura? E no ataque, ó, ia chegar no ataque. Os 6 convocados do ataque, ó, o David Neres, o Firmino, o Gabriel Jesus, o Neymar, o Richarlison. O Gabriel Jesus, eu concordo que já não fez por merecer. Gabriel Esse Jesus não é titular. O Gabriel Jesus, aqui até coloquei um ponto de interrogação. Gabriel Talvez fosse um jogador Jesus? que. Né? Não sei, assim, mas o Lucas hoje joga melhor, o Dudu do Palmeiras Sim, é um bom com nome você. também. O Nisso Vinícius eu Júnior concordo. não foi convocado por causa da lesão dele. E a gente tem ainda aí Rodrigo, Bruno Henrique, do Flamengo, Bruno Henrique do Flamengo, jogadores que futuramente podem vestir a camisa da seleção tranquilamente. Eu concordo plenamente com você. Dessa lista, eu acho, tirando até o Arthur também, né? Do Alan, desculpa. O Gabriel Jesus eu realmente não entendo muito. Aí já é uma aposta do É Tite, outro que na última Copa não fez absolutamente que nada. ele bancou como titular durante a Copa do Mundo e não deveria. E agora ele insiste em chamar o que me incomoda. Eu adoro o trabalho do Tite, gosto muito do Tite, figura simpática, muito caráter, mas o que me incomoda um pouco é essa questão, digamos, da lealdade dele com esses jogadores que participaram da Copa do Mundo. Ele afirma, mas não tiveram tanta chance, não estavam no melhor da forma física. Eu acho que futebol é momento. Hoje a gente tem jogadores que estão jogando mais que o Gabriel Jesus. Eu acho que talvez a lealdade não fosse a palavra mais adequada na relação. Tem que ter um olho crítico, né, para aquilo que está rendendo mais no futebol do Brasil no mundo. Né? Mas a questão da confiança é importante. Tem jogadores que você confia, ou tem pessoas com quem você trabalha que você confia e que às vezes, mesmo falhando, você continua confiando. Mas dependendo do tipo de falha, você tem que abrir mão e seguir em frente na sua vida. Porque não dá para você ser leal até o fim e morrer abraçado com uma pessoa que está te levando para o fundo do poço. Tem isso também. Então tem dois pesos, só para acrescentar, Michele, importante que ele parou, na minha opinião, bom jogador, mas parou de convocar o Paulinho. Já estava na hora dele parar de convocar o Paulinho, né? E o volante, o meio que jogou no Corinthians, o Renato Augusto? O Renato Augusto. Eu acho que são 2 jogadores que já têm o ciclo na seleção. Se bem que o Renato Augusto se machucou na Copa do Mundo, ele fez falta, viu? Tanto que quando ele entrou contra a Bélgica, foi um dos melhores jogadores contra os belgas. Bom, então é o seguinte... Com base nessa convocação da seleção brasileira que você viu aí, que a gente discutiu aqui para a Copa América, a gente lança a nossa enquete do dia. Para você, o Tite acertou em convocar o Neymar? Sim ou não? Aqui a gente está pensando, claro que a qualidade do Neymar como jogador é indiscutível, mas a gente quer saber o seguinte, tendo em vista esses atos de indisciplina, todas essas polêmicas, ele deu um tapa lá no torcedor, ele merece ou não esse lugar na seleção? Se você fosse o Tite, Celso Cardoso, você chamaria ou não o Neymar? Eu chamaria o Neymar. Eu chamaria o Neymar, mas deixaria muito claro. Aliás, já teria deixado muito claro antes. Escuta aqui, rapaz. Você é o melhor jogador que a gente tem no Brasil hoje. É um jogador que, se mantiver o foco, pode contribuir muito para o futebol brasileiro. Mas aqui tem que ser, tem que ter o mesmo comportamento profissional de qualquer outro jogador. Você não tem regalia porque você é o Neymar. Ponto. Deixar claro. Segundo, não daria a ele a tarja de capitão. Tarja de capitão é para aquele jogador que exerce liderança de fato. Que as pessoas olham e respeitam. Não porque ele é bom só naquilo que faz, mas pelo comportamento dele diante de outros jogadores. Né? O comportamento do Neymar nunca foi um comportamento de grupo. Vide o que ele fez no Paris Saint-Germain quando ele chegou. Ele reclamou dos colegas mais jovens do elenco. Não, e antes já tinha reclamado com o Cavani, que era o cobrador oficial. Não deixou o cara Não fazer. respeitou, sabe? Não respeitou. Então, e normalmente quando você observa que um jogador, qualquer esporte, ainda mais fora, ele é o capitão, é aquele cara assim que todo mundo olha e fala assim, uau! Né? Não é o caso do Neymar. E aí, Adriano Dolfo, você? Eu convocaria, assino embaixo em tudo que o Celso falou e faria ainda uma ressalva a ele. Neymar, a seleção não pode ser refém do seu pai e de você. Você hoje é o melhor jogador do Brasil na atualidade. Mas a seleção brasileira não pode ser refém de você e principalmente do seu pai. Seu pai, Neymar, é uma péssima influência. Você tem que ouvir outras pessoas e não o seu pai. Será que o Tite falará isso? Porque não falou ainda com ele. Não, disse que vai falar. Não, diz que já tinha que ter falado, gente. Pelo amor de Deus. O que poderia justificar um corte do Neymar, uma não convocação do Neymar, seria o próprio corte do Douglas Costa por um ato de disciplina. Mas não foi isso que vocês estavam falando? Sim, só que o Tite... Agora ele arranjou um subterfúgio, uma desculpa mas quem vai garantir que não foi isso mesmo? Pode ser. Entendeu? Bom, deixa eu chamar o seguinte, você vota lá no site gazetesportiva.com, deixa a sua participação.